Olá, graça e paz. Essa é a 80ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nesta semana nós leremos o livro de Esther, que são 10 capítulos muito curtinhos, e começaremos o livro de Esdras. Iremos até a metade dele. Então, na primeira parte da semana, no primeiro capítulo de Esther, a conhecida história, né? A queda da rainha Vasti na corte de Assuero. No capítulo 2, a ascensão de Esther, a nova rainha à corte. No capítulo 3, descobre-se a conspiração de Hamã contra os judeus. No capítulo 4, Mordecai, tio de Esther, intercede pelo seu povo junto à nova rainha e consegue dela o compromisso de ajudar. No capítulo 5, Esther começa o seu plano, coloca um plano em andamento, né? Que é dar um banquete para o rei Assuero e para Hamã. No capítulo 6, o rei manda Hamã homenagear Mordecai, o seu inimigo, né? No capítulo 7, no segundo banquete, Esther denuncia Hamã, que é condenado à forca. No capítulo 8, o rei autoriza os judeus a se defenderem de seus inimigos, que planejaram ali um ataque por todo o reino, às comunidades judaicas. No capítulo 9, os judeus matam seus inimigos e comemoram o primeiro Purim, a festa, né, que celebra exatamente essa libertação. E no capítulo 10, Mordecai é honrado. No livro de Esdras, no primeiro capítulo, temos o decreto de Ciro, rei da Pérsia, autorizando o retorno dos exilados, que é mais ou menos ano 538 a.C. No capítulo 2, temos a lista dos que retornaram a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, o governador colocado para administrar aquele território que pertence ao Império Persa, né? Mas o território que seria de Judá. No capítulo 3, os sacrifícios são retomados e a reconstrução do templo é iniciada. No capítulo 4, os samaritanos se oferecem para ajudar na reconstrução, mas são rejeitados, né? Os samaritanos são aqueles habitantes de uma região ali onde era antigamente o reino de Israel, o reino do norte, né? Estudamos sobre isso quando estávamos lá nos livros dos reis e de crônicas, mas é um reino que foi destruído muito antes, né? Por causa da sua idolatria, Deus teve menos paciência com o reino do norte do que com o reino do sul. E então lá em 722 eles já foram destruídos pelos assírios, que era o império da época, e os assírios tinham o hábito não de pegar o povo e levar para sua terra, como os babilônicos fizeram, né, com os judeus, mas eles pegavam povos de uma terra que eles dominavam e trocavam, né, assim tentando matar aí o espírito nacionalista que poderia trazer alguma rebeldia para o povo, né? Então esses que tentam ajudar Zorobabel e seus liderados aqui a reconstruir o templo de Jerusalém, eles se consideram de alguma maneira judeus, porque eles estão morando ali, para eles são dali. Mas os judeus mesmo dizem, não, vocês são estrangeiros, vocês não têm nada a ver conosco, vocês não vão ajudar. Lá no livro dos Reis diz que esse povo samaritano, eles acreditavam em Deus, adoravam a Deus, mas eles adoravam outros deuses também das suas terras de origem. Então, é um povo sincrético, é um povo todo misturado aí, por isso que os judeus não os reconhecem como judeus e não permitem que eles auxiliem na reconstrução do templo. Então, eles são rejeitados, só que aí eles começam a fazer oposição, o que o autor meio que dá a entender que é a prova de que eles realmente não podiam ser aceitos, né? Se eles realmente tivessem um bom coração, eles não seriam, a sua ajuda não seria aceita, mas eles não partiriam disso para uma oposição declarada à obra de reconstrução. Esse é o capítulo 4. No capítulo 5, a pregação de Ageu e de Zacarias, os dois profetas, que já lemos, né, 2 semanas atrás, leva Zorobabel, o governador, à retomada da obra que havia sido parada. Só que agora há questionamentos, não por parte dos samaritanos, mas por parte de oficiais persas, né? Parece até que esses oficiais persas estavam meio mancomunados com os samaritanos ali de alguma maneira, né? Mas o fato é que eles enviam um documento então para o rei Dario questionando isso, né? Essa reconstrução. O rei Dario manda procurar uma documentação lá, eles vão nos arquivos do reino e descobrem a autorização que Ciro tinha dado anos antes. Ciro é o antecessor de Dario.
E Dario, então, refaz a carta dizendo assim, olha, então, eu descobri a carta do Ciro e estou aqui dizendo que é isso mesmo e dá até melhores condições para a reconstrução. E o templo, por fim, é reconstruído, final do capítulo 6. Meus destaques para essa semana, então, em primeiro lugar, no livro de Esther, Assuero, né? Assuero na Bíblia, mas ele é conhecido fora do registro bíblico como Xerxes, né? O rei Xerxes. Ele reinou entre 486 e 465 a.C. É o rei persa famoso aí por consolidar o império do seu pai Dario e por suas constantes guerras contra os gregos, né, que serão o próximo grande império depois que a Pérsia, a Pérsia né, for derrotada ali, é o próximo grande império dos macedônios, dos gregos. O autor de Esther é anônimo, né, ele não se declara em momento algum, mas nós percebemos um refinamento literário muito grande, né? Qualquer pessoa que ler a história de Esther fica presa ali, porque é uma história muito bem feita, muito bem construída. Ali ele vai criando um suspense, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é muito bacana de ler. E há um uso de ironia muito forte também como recurso literário, né? Você vai reparar que tudo que parece uma coisa vira outra, né? Tá sempre virando, tem sempre o plot twist, né? Como a gente diz hoje em dia no cinema. O exemplo mais clássico é o plano de Ramã de destruir os judeus e acaba ele aqui sendo destruído, né? E o ponto alto é a forca, né? Ele faz a forca para enforcar Mordecai e ele é que é enforcado lá, né? E o máximo da ironia é isso. Mas tem também a questão dele querer ser promovido e acaba tendo que homenagear o seu inimigo, né? Então, o plano dele e o destino dele são exatamente o oposto. Ele planeja uma coisa, acontece outra. Isso nos leva ao tema sutil do livro, que é a providência divina, né? A providência divina vista como o controle secreto de Deus nos bastidores da história humana. O coração do rei pode fazer planos, mas Deus vai incliná-lo de acordo com os seus planos, né? Então, ele não menciona, esse é um detalhe curioso, né, do livro de Esther, não menciona diretamente o Senhor, o nome do Senhor, de maneira alguma, mas ele deixa muito claro que mesmo lá no exílio, lá na dominação persa, Deus é soberano, ele cuida do seu povo, mesmo em terra estrangeira, né? Há uma nota também bastante clara no livro de submissão às autoridades, confiando em Deus, né? Então, os judeus estão sempre ali procurando o favor do rei, tentando fazer as coisas da maneira correta, de acordo com as leis do lugar, se comportam direitinho, só quando realmente o decreto do rei fere a sua fé é que eles então se revoltam, né? Nem se revoltam, eles apenas colocam um limite, né? Isso aqui a gente não vai fazer. Mas eles são sempre pacíficos, só que quando eles recebem a ordem para revidar, né, eles matam seus inimigos todos. Lá tem um número enorme, né, de assassinatos lá, mas é legítima defesa, né, obviamente. Bom, quanto ao livro de Esdras, que leremos aí uma parcela razoável dele nessa semana, ele inicia no primeiro ano do reinado de Ciro, né? O primeiro capítulo já começa assim, primeiro ano do reinado de Ciro, então a gente sabe quando as coisas começam a acontecer em Esdras, 538 a.C., esse é o primeiro ano do reinado de Ciro. Mas aí, quando a gente está lendo, a gente pode se perder um pouco, porque logo que a obra é interrompida, o relato também é interrompido. Então, começou lá em 538, mas dali a pouco ele vai para o segundo ano de Dario, que então seria 520. Então, há um salto aí de quase 20 anos entre o capítulo 1 e o capítulo 4. Então, no 424, ele diz que é o segundo ano de Dario, quase 20 anos já se passaram com a obra interrompida, né? A obra do templo interrompida por causa das objeções lá dos adversários, né? Lá no capítulo 6, ele já fala do sexto ano de Dario. Então, já há aí mais um pequeno salto e significa que o templo é terminado mais de 20 anos após o início da construção, por causa dessas interrupções, né? Também quero destacar aqui, em Esdras, o fato de que tudo está interligado, né? Nós estamos lendo na ordem cronológica, então nós lemos Ageu e Zacarias 2 semanas atrás, e aqui Ageu e Zacarias são mencionados no capítulo 5, versículo 1, no capítulo 6, versículo 14,
como os profetas da mesma época em que as coisas estão sendo descritas aqui. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, está tudo interligado. E lá em Ageu e Zacarias, nós vimos os dois profetas mencionando Zorobabel, que é o governador da Judéia nessa época e que também é mencionado aqui em Esdras, né? E eles também mencionam o rei Dario, que também é mencionado aqui em Esdras, né? Então, está tudo interligado. Também com Esther, afinal de contas, aqui no capítulo 4, versículo 6, é mencionado Assuero, né? E depois a gente vai ver ele mencionado outras vezes, que é o rei Xerxes, né? Conhecido como rei Xerxes fora do registro bíblico, marido de Esther, né? O rei de Esther está aqui também. Esther está lá na sede, né? Na Pérsia, lá, na cidadela de Susana. Enquanto isso, lá na Judéia estão Ageu, Zacarias, Zorobabel e Esdras fazendo o seu trabalho, né? Esdras ainda não chegou, na verdade, na história, mas estamos vendo aí as coisas que aconteceram antes dele chegar, né? Até esse capítulo 6. Um detalhe interessante é que tem uma seção inteira aí do capítulo 4, versículo 8, até o final do capítulo 6, que não foi escrita em hebraico. Né? Uma das raras exceções no texto bíblico do Antigo Testamento em que a escrita original não é em hebraico, mas é em aramaico. Por quê? Porque esse era o idioma dos persas, né? Então, os documentos que Esdras transcreve aqui no seu livro, nesses dois capítulos, né, 4, 5 e até o 6, 3 capítulos, esses documentos foram escritos em aramaico, que eram documentos oficiais persas, e ele, ao invés de traduzir para o hebraico e registrar, ele deixa no aramaico mesmo, né? Por um lado, os judeus da sua época falavam aramaico, como mesmo na época de Cristo ainda falavam, né? Então, ninguém ia deixar de entender o texto por causa disso. Mas parece que a ideia aí não é um público interno, mas um público externo, né? Talvez a preocupação do autor aí fosse a seguinte: assim como uma vez quase fomos proibidos de construir, porque o documento original do rei Ciro se perdeu, né? Graças a Deus Dario conseguiu achá-lo depois e reeditou, mas e se acontece de novo? Né? E se um outro rei se levanta que não conhece Zorobabel e proíbe de novo? Né? Então melhor registrar aqui, né? Faz lá uma cópia e põe junto dos seus próprios registros em hebraico, ele põe os registros em aramaico dos documentos originais persas, né? Muito interessante. E, de novo, assim como em Esther, vemos uma forte ênfase na providência divina conduzindo o seu povo de volta, apesar dos muitos percalços, né? Assim como lá em Esther também, muitos problemas, muitas objeções, muitos adversários surgem, mas Deus vai conduzindo. Seja fiel, persevere, porque a mão de Deus está conosco. Essa é a grande mensagem, né? Que a gente vê nesses livros dessa mesma época. Bom, boas leituras para vocês, com Esther e com Esdras. Até a próxima.